Bom dia a todos. Eu me chamo Leila Falcão, sou doutora em Ciência de Alimentos pela Universidade Federal de Santa Catarina, a UFSC, e eu estou aqui hoje como fundadora da Innaturals, a minha empresa que existe fazem 2 anos somente, aqui na França, em Avignon. E eu sou criadora, conceptora de ingredientes naturais para a indústria alimentar, cosmética, farmacêutica. Então após mais de 10 anos de experiência aqui na França, na, na RD de sociedades privadas, multinacionais, que eu decidi criar minha empresa e para poder me emancipar e realmente poder fazer do jeito que eu acho que eu consigo fazer melhor do que eu fazia antes. Então, hoje eu vou falar para vocês sobre um assunto que eu gosto muito, que é um assunto super interessante, que é a identificação de extratos naturais, a identificação botânica. Então, a minha apresentação se chama O Lado Oculto dessa identificação, porque a gente às vezes menospreza toda a problemática ao redor, né, que gera ao redor de uma identificação botânica de um extrato natural. Espero que vocês curtam minha apresentação e que seja útil. Eu vou tentar passar isso, deu. Então vamos lá. O plano da minha apresentação é esse aqui, né, que vocês estão vendo. A gente pode vamos começar por uma introdução à identidade botânica. Falaremos também do risco de adulteração, que é um risco que existe, todos sabemos, né, na indústria. Quais são os desafios da indústria para garantir essa identidade botânica para os derivados vegetais e os requerimentos da regulação, da regulamentação, né? Vamos falar disso no nível mundial, porque a regulamentação muda de um país ao outro, né? E também falaremos de como evitar a adulteração botânica, para terminar com conclusões e perspectivas, tá bom? Antes de começar, eu gostaria de agradecer aos organizadores do 8º COSIMP. Para mim é uma honra participar. Fiquei muito feliz com o convite, tá bom? Então, em relação à identificação botânica, é preciso salientar, eu acredito, que nós trabalhamos, quando a gente trabalha com plantas, né, com extratos vegetais ou derivados vegetais, não sei qual que é a denominação que vocês estão mais habituados a escutar, a gente às vezes esquece o quanto complexo é a natureza, né? E que a diversidade botânica que é utilizada na nossa indústria de alimentos, de cosméticos ou de fitoterápicos, ela é imensa. Hoje nós sabemos que existem mais de 21 mil táxons de plantas que são referenciados, que são reconhecidos, e muitos deles estão sendo usados em uma ou outra indústria que é diretamente ligada ao usuário, né, a nós. A complexidade fitoquímica do derivado vegetal ou da droga versus a droga vegetal de referência é um fato que restringe que não facilita, o que eu quero dizer, né, a identificação botânica. Quer dizer que quando a gente trabalha com plantas que são muito conhecidas, a gente consegue encontrar muito fácil uma referência botânica para comparar com nosso derivado vegetal e dizer se é a boa variedade, a boa espécie ou não, né? O problema ocorre quando a gente trabalha com plantas muito menos conhecidas, né?
Principalmente quando a gente trabalha com plantas, por exemplo, um grande exemplo é plantas brasileiras que são conhecidas no Brasil, mas ainda não são conhecidas no mundo inteiro. Então, é mais complicado provar para o mundo, no caso para a parte internacional do mundo, a, a, a confirmar que essa planta é mesmo essa planta, né? É esse que é o problema. Então, existem muitos jardins botânicos que vendem referências botânicas, existem bases de dados online, existem laboratórios muito especializados no Canadá, nos Estados Unidos, na Europa, e a gente consegue, de um jeito ou de outro, combinando técnicas e combinando experiências, né, de pessoas muito diversificadas, né, de formações muito diversificadas, a gente consegue provar essa origem vegetal, né? Mas pode ser um ponto crítico. Quando a planta ainda não tem uma monografia da farmacopeia publicada, ou quando ela não tem uma referência alimentar muito conhecida, a gente pode ser um problema, né? O fato, então, dessa limitação de referências da droga vegetal que são autentificadas e que são consideradas como 100% seguras em termos de identificação botânica, pode exercer uma pressão sobre a fonte das origens de plantas que são raras. E essa pressão, quando eu digo essa pressão, é uma pressão do mercado, né? Por exemplo, se o mercado hoje descobre a vitamina C da acerola, por exemplo, é um caso, acho que é muito de atualidade, né? Após a Covid-19, tem muita demanda, né? O que pode acontecer nesse tipo de caso, é o que já aconteceu no passado, não é que vai acontecer, eu não estou aqui para prever o futuro, né? Mas é o tipo de pressão do mercado que pode originar uma escassez da fonte, né? Que é a acerola, que pode originar uma adulteração, ao invés de utilizar a acerola, alguns produtores podem usar a vitamina C sintética, dizendo que é a vitamina C da acerola. Então, quer dizer que essa pressão do mercado e a escassez ou a falta da planta, do composto ativo que está sendo pedido pelo mercado, pode provocar um aumento super forte do preço, uma escassez do produto no mercado e, consequentemente, esses tipos de fenômenos econômicos são ligados ao início de uma adulteração. A gente vai falar mais em detalhe disso depois, tá? Então, o risco da adulteração, eu falei rapidinho agora sobre um exemplo, a acerola, é mais, nesse caso, relacionado a uma motivação econômica. Então, o que eu percebi, não só eu, né, vários outros pesquisadores que trabalharam com vários tipos de plantas para o mercado internacional, é que quando existe uma adulteração de uma planta, essa adulteração ela pode ser principalmente devido a dois fatores. Um é a motivação econômica, né, que eu acabei de explicar, um caso como um exemplo, como poderia ser para a acerola, ou uma adulteração acidental. E isso acontece muito mais do que a gente imagina, porque existem muitos táxons, muitas plantas que são muito semelhantes, macroscopicamente, fisiologicamente, mas que não são nem da mesma família, às vezes certamente não da mesma espécie, mas às vezes nem da mesma família botânica. Então essa adulteração pode ser muito grave, né? E quando você coloca esse tipo de produto no mercado, você tem que ter certeza que não tem nenhum risco de saúde, né, para o público que vai consumir. Então, é um assunto muito sério na indústria
tanto nacional quanto internacional, com qualquer indústria que utilize plantas medicinais para fitoterápicos, para alimentos, para cosméticos, enfim. É um assunto muito sério, é levado muito a sério, né? E o risco da adulteração de plantas. Então, aqui eu vou mostrar uma foto para vocês que eu acho que ela fala por ela mesma, né? É o caso do Panax ginseng e o Panax quinquefolium. Duas raízes que não são da mesma espécie, né? A mesma família, que são muito parecidas, mas o Panax ginseng é originário da China e o Panax quinquefolium é originário da América, né? Então, entre os dois tem uma diferença de perfil dos compostos ativos que estão presentes e também tem uma diferença muito importante do preço, né? Então, um pode levar o outro de uma maneira ou acidental ou econômica, né? Mas visualmente, se você não é uma pessoa muito da área que trabalha com isso, você pode confundi-las, né? As raízes. Se você passa rapidinho o olhar sobre as duas raízes, parece que é a mesma coisa, mas não é, né? E nesse caso, não tem perigo de saúde, é que nenhum nem outro faz mal para a saúde, mas em outros casos pode acontecer. Então, por exemplo, aqui tem um perfil do Panax ginseng, que é conhecido como o ginseng asiático, e à direita um perfil CCD do ginseng americano, né? E a gente consegue ver que eles, né? Não sei se vocês conseguem ver, mas direitinho ali, se vocês perceberem, a gente não tem, por exemplo, o ginsenosídeo RF, que está entre 0,5 e 0,6 pontos na escala, que ele aparece na CCD, na placa da CCD, ele não aparece no americano. Vocês veem na coluna dos referências dos ginsenosídeos, a gente vê o ponto exato de cada um. No ginseng asiático a gente vê o ginsenosídeo RF, no americano não. Então temos um marcador que diferencia os dois. É um caso fácil, né? Podemos considerar como um caso fácil para perceber a adulteração. Se a gente olhar mais pertinho também no perfil HPLC, né, das duas raízes, eles têm uma distribuição dos ginsenosídeos que são diferentes também, né? A gente vai ver a presença do nível mais ou menos importante de cada composto. E eu não mostrei ainda, mas tem um outro possível adulterante ou a confusão que é o notoginseng, que não é nenhum ginseng asiático, nem um ginseng americano, não é nem um ginseng, é um pseudo ginseng, mas que também tem esse tipo de compostos ativos e que poderia ser utilizado de maneira acidental ou por uma motivação econômica, para adulterar ou para perturbar a identificação botânica de um extrato vegetal. Então, outra fonte eu falei antes, né, dessa adulteração é o preço dos extratos, né? Como eu disse, o ginseng asiático é muito mais barato que o ginseng americano. E também tem um outro fator que é a parte da planta utilizada. Se a gente considerar a monografia da farmácia ou em relação ao uso, a aplicação desses extratos, a gente vai ter sempre escrito qual que é a parte da planta que é autorizada para utilizar, né? E no caso do ginseng, essa planta é muito interessante, é que a folha também é muito rica nesse tipo de ativo, né? Mas a folha, ela é muito mais barata que a raiz. Mesmo que o perfil não seja o mesmo, os compostos são os mesmos, né? Então, a gente consegue, por exemplo, fazer por HPLC também uma diferença bem
clara entre a raiz e a folha dos ginsenosídeos, né? Então, mesmo que o perfil não seja o mesmo, acontece ainda bastante na indústria de encontrarmos a folha e a raiz misturadas no momento da compra de um extrato ou de uma planta, para quando ela chega já moída, né, para extração vegetal, pode acontecer de ter esse tipo de adulteração. Nesse caso, só o HPLC já pode dar uma informação bem importante, mas em função da quantidade de folha adicionada, a gente pode não perceber que foi adicionado folha, entendeu? Então, por exemplo, até 10% de adição de folhas numa raiz que foi transformada em pó para extração, pode ser passado quase desapercebido. Então, a gente combina técnicas diferentes para poder verificar de maneira com mais certeza, né? Não somente usando um perfil HPLC. Aqui é um outro exemplo, esse é um exemplo bem conhecido na indústria também internacional. Por exemplo, o Pinus pinaster é um pinheiro marítimo que é nativo do sudoeste da França e que é muito conhecido e muito usado a casca da árvore, né, pela sua riqueza em proantocianidinas. E é um produto de alto nível de gama, né, vamos dizer assim, ele é caro esse produto, né. Então, o que aconteceu durante os anos que esse mercado se desenvolveu, a gente começou a encontrar na matéria vegetal do pinus, em função da origem geográfica que isso viria, né, se a planta já vinha triturada, uma adulteração que era feita com a casquinha vermelha do amendoim, porque essa casquinha vermelha do amendoim, ela é rica em proantocianidina também, o que facilitou a repercussão dessa adulteração foi o preço, né? Porque essa casquinha do amendoim é considerada um subproduto da indústria, né? Geralmente é jogada fora, é utilizada para alimentação animal, enfim. Então foi um meio que foi a indústria que não é a indústria, não é o que eu estou colocando aqui são os bad players, né? Os maus atores. Teve adulteração que aconteceu na indústria, essa adulteração foi detectada, foi provada e é assim que a gente termina com a adulteração, né? Falando dela, mostrando, e isso não aconteceu mais, mas isso acontece muito, é muito frequente esse tipo de adulteração nesse mercado e vai muito rápido, né? Quando a gente descobre esse tipo de adulteração, no ano que vem ela já mudou de cara, mas ela ainda existe. Então, a gente tem que ficar muito atento nesse mercado, porque é um mercado que engloba muito dinheiro no mundo, que está muito na moda, né? E que as nossas instituições, as nossas regulamentações demoram muito mais tempo para perceber essas adulterações e diagnosticá-las e colocar documentos em linha com essa adulteração. Então, a indústria tem um papel muito importante, porque ela pode detectar isso rapidamente. Como ela tem um papel, legalmente ela não pode colocar coisas erradas no mercado, ela tem esse papel de reconhecer o que está errado, de fazer que as pessoas saibam que esse tipo de adulteração existe. Para mim é um papel muito importante, né, em relação ao público. E nesse caso também não teria nenhum problema de saúde, a parte do fato que o amendoim pode ser alérgico, né, para algumas pessoas, mas nesse caso não tem um composto sintético, não sei se estou me expressando bem, mas estamos falando de proantocianidinas do tipo B, que são adulteradas por proantocianidinas do tipo A. Todas as duas de origem natural, né? O que é perigoso é porque o amendoim é considerado como
um composto, um alimento alergênico, né? Então existem vários tipos de proantocianidinas, uma pode ser usada para adulterar a outra em função de uma motivação econômica. Aqui eu coloquei para vocês um perfil, né, das proantocianidinas, da casquinha do amendoim e célula do Pinus pinasters, né? Então a gente consegue perceber a diferença, não tem como isso passar desapercebido. E graças a algumas organizações, especialmente a AFA, nos Estados Unidos, existem documentos, existem manifestações, existem gente muito mais gente boa que gente ruim nesse planeta, graças a Deus, né? E que listam o tipo de, por exemplo, aqui no site da AFA, a gente pode encontrar o tipo de plantas que são super vendidas no mundo, que são super conhecidas, que a gente chama até de comodidades, né, no mundo do ingrediente natural. Essas, por exemplo, 14 plantas aqui na coluna da esquerda, são geralmente, já foram se detectados muitas vezes, adulterados por as plantas ou a droga pura da coluna direita. Então, essa lista está sempre aumentando, está sempre sendo colocada em dia, né, com uma certa exigência, leva-se algum tempo, porque não é um chat aqui, né, é uma coisa que é provada por uma documentação bem pesada, assim, é uma coisa bem controlada, né, quase... fica assim um documento muito bem construído, então precisa se provar exatamente como, quando e por que isso aconteceu, essa adulteração, para que a APA esteja de acordo a divulgar, né? Mas isso existe. Se a gente quiser trabalhar com extratos naturais de plantas para poder se defender, né, e se diferenciar, sobretudo para quem é bom daquele que não é bom, né? Esse tipo de documento ajuda muito, né? Também tem uma botânica, ela se chama Epoquist, é uma jovem botânica. Ela escreveu em 2012 esse artigo, que eu achei muito interessante. Eu coloquei uma tabela aqui do artigo dela, só para vocês terem uma ideia. Ela não fez uma análise muito profunda. Ela somente pegou plantas que são vendidas em farmácias, em lugares que vende-se plantas em pó ou em pedaços, e ela comprou várias plantas, né? Então ela é botânica, especialista nisso, né, em identificação botânica, ela escreveu vários livros, é uma pessoa bem respeitada mundialmente, né? E ela percebeu somente a olho nu a presença ou não de adulterante, né? De outras plantas que não são a planta que está sendo vendida, né? E se vocês verem aqui eu não vou falar da coluna toda, né? Mas só, por exemplo, para ver a arnica, a planta arnica, de 11 vendedores, somente 4 estavam vendendo 100% de arnica, né? O restante era algum tipo de adulteração, estava presente, uma outra planta, né? Então isso leva a gente a refletir um pouco mais, né? Que essa especialidade de identificar as plantas é uma especialidade rara, né? Hoje em dia, a gente, para se especializar nisso, precisa fazer vários pedacinhos de uma formação, né? Mas eu acredito que a gente teria que investir mais tempo para aprender mais sobre como identificar corretamente uma planta e um extrato de planta, né? Porque as variações naturais, as variações das estações, as variações do tipo de solo, fazem com que a gente crie muita variedade. Essa variedade muitas vezes não está integrada
nas monografias da farmacopeia. Então é algo que é muito interessante e é muito necessário. Eu acredito que seja necessário para poder evitar todos os riscos do uso desse tipo de produto, né? Aqui tem um outro caso, que é um caso, para mim, muito importante falar, né? Que é o caso do Illicium verum, que é o anis chinês, né? E o anis anisatum, Illicium anisatum, que está à esquerda, que é o anis japonês, né? Esse anis japonês é tóxico e o anis chinês não é. Então, só por uma confusão que qualquer pessoa pode fazer, até um botânico que não seja muito acostumado a ver esse tipo de planta, pode se enganar, né? Então, é uma coisa que só visualmente não funciona, né? Um pode matar mesmo, é uma droga muito forte, né? Que pode levar à morte de um ser humano, e o outro não. Então, isso a gente precisa ter esse aqui é um caso muito conhecido, né? Mas vocês podem imaginar, com um caso desse, se a gente divulgar isso, estender isso a umas 300 plantas mais vendidas do mundo, com certeza outros adulterantes, outros sósias, né, de plantas naturais que podem ser tóxicos, podem existir. Então, isso não é para assustar, ficar com medo, né? Porque, graças a Deus, tem muita gente séria no mercado que trabalha muito bem e então essa indústria é uma indústria que tem muito controle, né? Mas para chegar nesse nível de controle que a gente tem hoje, a gente passou por muito erro antes, né? Então esse caso do Illicium verum Illicium anisatum é um caso muito conhecido do passado, né? De 20 anos atrás, né? Esse tipo de problema a gente pode resolver hoje com uma análise PCR, né? Do ADN da planta. Graças a Deus essa análise funciona muito bem. Funcionava já muito bem 10 anos atrás para plantas, agora já está sendo bem desenvolvida também para extratos de plantas, né? Para o derivado vegetal. Então é uma análise que está evoluindo bastante e é um grande auxílio para esse tipo de indústria, né? Então, quais seriam os desafios hoje para a identidade botânica de derivados vegetais, né? Bom, a gente já falei um pouquinho, né? Acho que o mais importante, né? As duas coisas mais importantes para mim a falar hoje seria sobre a variação química da planta, as condições de plantio, as origens geográficas, né? E o efeito disso no perfil bioquímico da planta, químico da planta, né? E o impacto do processamento dessa planta, né? O grau de pureza desse derivado vegetal. Então, esses dois fatores vão influenciar muito no desenvolvimento de um extrato vegetal e na maneira como ele vai ser visto pela pessoa que vai identificá-lo, né? Então, aqui eu vou falar de um outro exemplo, é o exemplo o caso da muleína, que é o verbasco, né? É um caso muito engraçado, porque a Verbascum thapsus é uma planta originária da Europa, né? Mais da parte da área Balcãs, né? E essa planta viajou o mundo inteiro. Ela foi muito difundida na Austrália, na América Latina, nos Estados Unidos e no Canadá. E em cada lugar ela foi se desenvolvendo, foi se cruzando naturalmente, como muitas espécies da família Angiosperma, né? Ela vai se modificando com o tempo. E o que aconteceu foi um caso muito engraçado, que quando eu comecei a pesquisar essa planta nessa área dos Balcãs, eu encontrava muito híbrido da planta. E é a zona geográfica da origem dessa planta.
Então, essa planta, nesse momento do ano que eu analisei, eu não encontrei ela. Eu encontrei muitos híbridos dela, mas não ela como ela era, né? E foi muito engraçado, porque a única maneira de encontrá-la como ela era no início da sua propagação, talvez, foi num parque nacional no Canadá, onde ela era única, não tinha planta nenhuma, ela virou uma planta invasiva. O Canadá estava com um programa para destruí-la, tanto que ela se desenvolveu bem e começou a danificar a flora natural, né, de alguns parques, e a gente conseguiu recoltá-la para conseguir utilizá-la pura como ela era antes da sua hibridização. Então é um caso que isso demora muito tempo para que uma farmacopeia escreva sobre esse tipo de fato, né, um fato natural, a hibridização de uma planta com outra. Naturalmente isso acontece pela presença de outras plantas num espaço reduzido, a facilidade de cruzamento também, né, por polinização, com insetos, pelo vento. Então a Verbascus, ela é uma planta bem complicada, né? E o caso que é mais complicado ainda é que a única espécie aceita pela farmacopeia é a Verbascum taxus. E os híbridos que ela já provocou a ocorrência no meio natural onde ela vive hoje, não são ainda listados, não estão ainda listados nessa farmacopeia, então eles são proibidos. Mas para mim não é uma coisa muito coerente, que a natureza vai evoluindo e as monografias das farmacopeias demoram muito mais para se adaptar e para serem modificadas, né? Então é uma coisa mais complicada, assim, quando a gente fala do mercado, né, internacional. Aqui eu coloquei uma foto, a Verbascus taxus, que foi encontrada lá no Canadá, como ela era, e a Verbascum speciosum Schrad, que é um derivado, vamos dizer assim, da Verbascus original, né? Então eu coloquei aqui como é que foi que a gente conseguiu fazer a diferenciação dessas duas espécies, né? Graças a muita bibliografia, muita gente que se interessou também por esse tipo de planta. E a gente percebeu que pela microscopia a gente conseguia identificar um tipo de tricômio numa folha que não estava presente no tricômio da outra folha, né? Então, por exemplo, da Speciosum e da Thapsus tinha essa diferenciação fácil, né? Que era a Thapsus tinha tricômios estelares e a Speciosum não. Então, aqui eu coloquei a fotinho do microscópio, né? A gente conseguia ver de maneira bem simples, uma técnica simples a microscopia, né? Um tricômio estelar da referência da Verbascum taxus e um tricômio dendroide da Verbascum speciosum. Então, eu achei isso muito interessante porque é uma maneira barata, um acesso rápido, nem todo mundo tem acesso a PCR e a análise ADN para poder fazer esse tipo de identificação. E esse tipo de técnica, que é uma técnica clássica, utilizada desde muito tempo, né? Às vezes a gente esquece o quanto ela pode ser importante, o quanto ela pode ajudar na identificação botânica, né? Então, aqui também o perfil, né? O perfil da CCD de uma variedade da outra. E a gente vê que é diferente, né? Tem bandas diferentes, provavelmente o efeito ainda não, a gente não sabe mais muito sobre a diferença de um efeito de uma e da outra, é mais utilizado como para tratamento mais para expectorante, assim, problemas de garganta, brônquios, né? Mas é sempre na prevenção, na atenuação, não é um remédio, né? É um produto natural, então a gente não está tratando doenças, a gente usa mais para evitá-las, né? Aqui eu também quis falar para vocês um outro aspecto que já é uma outra planta, é uma margaridinha, bem simples, mas para mostrar para vocês o impacto da origem geográfica e também do pré-processamento, né?
Quer dizer que quando a gente trabalha com plantas que já foram trituradas, em função da maneira que elas foram trituradas, a gente vai ter um perfil mais ou menos oxidado, né? Porque você expõe as células vegetais ao oxigênio quando você tritura, né? Se você tritura em forma de pó, essa oxidação acontece de uma maneira bem rápida, né? Mas se essa trituração se faz de maneira mais grosseira, é menos danos assim para os compostos ativos, né? E o ideal é trabalhar sempre receber a planta inteira, né? Que a gente consegue identificar de maneira bem clara e evitar a oxidação dos compostos, né? O que nem sempre é fácil quando se trabalha com mais de 300 tipos de plantas, às vezes não tem a maneira de fazer virar pó, por exemplo, uma raiz que é muito consistente ou um caule muito espesso, né? Então precisa se estar sempre investindo de maneira consequente em equipamentos, né? Para poder transformar esse derivado essa vegetal em derivado vegetal. Então aqui a gente pode perceber, por exemplo, a mesma planta de origem francesa. Aqui eu quis mostrar o efeito as três são francesas, as duas primeiras foram trituradas e a terceira não, né? A gente já vê um efeito bem impactante assim no perfil CCD, que são os perfis dos compostos, nesse caso fenólicos, né, dessa planta. E aqui era mais para mostrar para vocês as duas últimas figuras e perfis, o efeito é sempre a mesma plantinha, né? Ela tem o mesmo nome de família, a mesma espécie. Então, os perfis, vocês podem ver, se a gente não analisar assim, o que eu quis mostrar aqui é mais assim, de maneira global, numa especificação dessa planta, o nome é o mesmo, mas o perfil não é o mesmo. E esse perfil é interferido ou pela origem geográfica, nesse caso, ou pelo modo de trituração da planta, né? Então, a pessoa que... Eu tento colocar a coisa para a gente perceber a dificuldade dos dois lados, né? A pessoa que tem que dizer se essa planta é essa planta, qual que é a dificuldade que ela vai encontrar para dizer isso, né? Ela vai estar sendo confrontada a essa origem vegetal que varia, né? A origem geográfica que é variante, com uma composição variante, e somente usando a CCD, eu nesse caso aqui, não teria certeza nenhuma que essa planta é mesmo essa planta, né? Que todas essas plantas são Athanacetum vulgare. Então, o que acontece que a gente faz para poder concluir algo concreto é utilizar várias técnicas ao mesmo tempo para poder admitir um perfil global, né? Tem também as monografias, que não estão muito atualizadas, como eu já falei, né? Que a gente precisa estar sempre adicionando técnicas, né? E o mundo vai muito rápido, a PCR, a ADN ainda não está citada em nenhuma monografia, farmácia, né? Então a gente precisa imaginar que o mundo roda mais rápido que a regulamentação. Então essa que nesse sentido que eu digo que a indústria vai muito rápido, o consumidor vai rápido e nossas instituições, a parte burocrática também, e os riscos a seguirem e a serem tomados também levam muito tempo para que uma monografia seja colocada em dia, né? Outro exemplo é a menta, né? A menta piperita, que eu gostaria de falar. Por exemplo, aqui um perfil dos Estados Unidos à esquerda, um perfil da mesma menta produzida na Polônia. As duas mentas piperitas, que são aceitas, né, pela técnica PCR-ADN, com dois perfis CCD diferentes, né? E se a gente vai olhar mais de perto, essa planta, ela tem um momento da recolta é muito importante, né? Em função do momento da recolta
início do dia, o final do dia, o perfil muda muito. Então, por exemplo, aqui eu coloquei a transformação metabólica do mentol, a presença do mentol na folha de hortelã. Ele, em função do momento onde a gente recolta ele, a gente vai ter ou não ter, né, quase a presença do mentol. E aqui tem o pico dele em relação ao momento, em relação a quando ele foi plantado, né, semana 0, por exemplo, até a semana 12, e tudo que varia em função do tempo dessa planta. Normalmente, quando a indústria é bem, é uma comodidade já esse tipo de planta na indústria, a gente sabe onde fazer a recolta da planta para obter o maior título desse composto ativo, né? Mas acontece às vezes que tem problemas de chuva, que interrompe diluição, problemas relacionados à agricultura, né? Que não são problemas relacionados à adulteração. E isso pode interferir num perfil. E essa interferência, a gente tem muita dificuldade hoje em dar um passo para trás na hora que você vê um perfil como esse aqui e se dizer, pode ser verdade, pode ser a boa planta, é um momento de recolta diferente, ou entendeu? É isso que eu gostaria de poder passar para vocês, essa mensagem, dessa dificuldade, desse passo para trás para poder verificar isso tudo sem medo, né, de assumir uma identidade botânica. Aqui também um outro exemplo que eu acho muito interessante é o exemplo da salsinha, né, da salsa. E também ele muda muito e a gente sabe que é muito conhecido o que a gente chama na indústria derivados vegetais, os quimiotipos, né? A formação de quimiotipos. Essa planta é capaz de formar um quimiotipo. Que o que é um quimiotipo? São grupos quimicamente distintos dentro de uma mesma espécie vegetal. E eles se caracterizam por serem fenotipicamente semelhantes, mas eles se diferem em termos de constituintes químicos naturais. Então, isso também, integrar isso numa identificação botânica, você precisa ter feito muitos anos, assim, de conhecer esse tipo de trabalho de maneira a fazê-lo consciente e de maneira mais tranquila, porque a gente fica achando que tudo é falso, né? Quando a gente começa. Mas depois a gente vai aprendendo, vai lendo, vai estudando muito, vai se dando conta que a natureza, que a variabilidade natural das plantas existe dentro de uma mesma espécie. E é preciso aceitá-las também, né? Que faz parte da natureza, essa variabilidade natural. Eu também gostaria de mostrar um exemplo bem rapidinho aqui para falar do impacto da parte de planta utilizada, né? Por exemplo, quando a gente fala um derivado vegetal, um extrato de abacate. Se a gente falar da polpa do abacate, da pele do abacate ou da semente de abacate, os perfis não são os mesmos. Então, eu insisto pela presença, né, da parte da planta utilizada sempre numa demanda, porque em função de uma ou de outra pode facilitar uma adulteração por não conhecer, né, que são diferentes, né. Aqui os perfis são muito diferentes. Então, o último ponto assim dessa minha apresentação, que vai ser mais focalizado sobre o impacto do processo vegetal, né, processo industrial para obter um derivado vegetal, é que quando todos esses perfis que vocês viram até agora nas minhas apresentações falam de um perfil da planta, né, da droga vegetal. No início, ela tá aqui na esquerda, bem na esquerda, né? Esse perfil que a gente viu, né? Ok? E no momento da cultura, da maneira que a gente vai fazer o tratamento pós-cultura, do jeito que a gente vai extrair esses compostos, o solvente utilizado, a gente vai alterar esse perfil, né? Por exemplo, se eu utilizar, vou mostrar para vocês um exemplo depois. Se eu usar uma acetona como solvente para extrair um composto da salsinha, o extrato
né, o extrato vegetal, o derivado vegetal dessa droga vegetal, vai ter um perfil apolar. Se eu usar o etanol, o perfil vai ser completamente outro, né? Então é isso, é esse sentido que vai, porque quando você vai comparar um derivado vegetal com uma droga vegetal, é como se você estivesse comparando uma planta assim, ó, 5 dedos, né? São as minhas 5 bandas da droga vegetal, e depois do processo você vê isso, né? 3 dedos, porque a gente não extraiu todas as bandas, né? Então, comparar isso com isso e dizer que é a mesma coisa é complicado, né? Então, eu tenho uma ideia assim de como fazer, vou apresentar lá para vocês, né? É o que eu já fazia antes. Mas eu gostaria de explicar isso para vocês. Se vocês tiverem algumas questões, não hesitem em me escrever, eu vou deixar meu e-mail depois, tá? Então, por exemplo, aqui, a gente faz um extrato de alecrim e a gente faz um extrato em função do extrato aquoso, faz um extrato etanólico, um extrato com outro solvente, o perfil químico não vai ser nada a ver com a planta, ou muito diferente da planta, né, da droga vegetal utilizada no início, né, do processo. O impacto também do processo vegetal, eu coloquei aqui um exemplo, é uma técnica de tratamento pós-colheita, né, para o ginseng asiático, o Panax, é muito utilizado na China, uma espécie de tratamento a vapor do ginseng que faz ele passar da cor branca à cor vermelha, né? A gente chama isso de red ginseng, e esse derivado vegetal que é mais vermelho, ele tem toda uma transformação do perfil químico inicial do ginseng, né? Esse perfil não é mais o perfil da droga vegetal utilizada no início, né? Ele vai ser, aqui eu coloquei o mecanismo do que acontece durante o tratamento a vapor. A gente vai produzir ginsenosídeos mais polares, né? Mais apolares em função do tipo de tempo e tratamento pós-colheita, nesse caso a utilização do vapor. Em relação aos requerimentos da regulamentação no Brasil, para medicamentos fitoterápicos e produtos tradicionais fitoterápicos, existem vários artigos na RDC 26 de 2014, por exemplo, que explicam e que documentam e que exigem, né, uma caracterização macroscópica, microscópica, perfil cromatográfico, tudo junto, né, de maneira agrupada, para que permitam identificar essa droga como derivado vegetal, né, como uma boa identificação. Nos Estados Unidos já é mais uma regulamentação agroalimentar, né, a 21 CFR 111. Então, mas nessa regulamentação alimentar também existem 2 artigos, o artigo 111.70 e 111.75, que fala do uso de uma especificação de identidade botânica para derivado vegetal, né? Na Europa é também uma regulamentação dirigida para alimentos, é a 178/2002, que exige que essa identificação que para alimentos, para animais e para ingredientes alimentares seja que utilizem várias técnicas para a proteção dos consumidores. Isso é conhecido nas regulamentações, né? Então, como a gente poderia trabalhar de maneira a evitar essa adulteração botânica e evitar o erro, né? Tentar ao máximo evitar o erro. É o que já estão fazendo, né? As indústrias, né? Principalmente a integração. Para mim é isso, é um ponto chave, né? No processo de análise, é a integração de diferentes métodos, diferentes tecnologias para poder dar uma conclusão,
Por exemplo, utilizar a análise de ADN associada à análise microscópia, associada à macroscopia, associada a CCD, a HPLC, a GC, a RMN, a gente vai encontrar várias técnicas disponíveis. Para mim, essa construção de uma conclusão correta, ela utiliza vários métodos. Também o que eu gostaria de ressaltar é que para a gente poder ter um método de qualidade, essa variação natural da planta tem que ser integrada, né? Um quimiotipo, um fenotipo de uma planta de diferentes regiões do mundo tem que ser integrado para a gente poder imaginar que essa planta varia, esse perfil é natural e ele varia em função do tipo de solo que ele é plantado, em função do tipo de clima, em função do tipo de recolta, né? De técnicas de recolta. Então, para mim, essa parte de integração dessa variabilidade é importante para a gente ter uma ideia do que é verdadeiro, errado, e o que é verdadeiramente aceito, correto, como variabilidade natural. E a construção também de bibliotecas compartilhadas, a união dos industriais para poder fazer com mais força valer essa variabilidade natural na indústria, que não é facilmente aceito, né? Criação de banco de dados, já existem algumas iniciativas super interessantes, eu coloquei duas aqui para vocês, a Autenticação Wiki e a Planta Libra, na Europa. E, enfim, eu escrevi um capítulo de livro sobre esse assunto, a gente falou sobre alguns pontos chaves disso e sobre essa variabilidade toda e como que a indústria trata esse assunto quando ela está dentro, né, das quatro paredes da indústria e todos os problemas relacionados a esse tipo de identificação botânica. Eu agradeço muito pela atenção, muito obrigada. E aqui está o meu e-mail, se vocês quiserem, podem me enviar perguntas, eu ficarei muito feliz em respondê-las. Muito obrigada, tenham um bom final de congresso. Tchau, tchau.